Sempre se espera que no momento tão solene como esse, que a igreja se reúne para agradecer a Deus pela missão de um dos seus pastores, talvez a gente pudesse ser mais formal, mas não faz meu jeito. E eu gostaria de resumir a saudação, começando por aquela que mais me é cara ao coração. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos bispos, Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, bispo de Sobral, que foi nosso bispo auxiliar nessa arquidiocese, e é um irmão muito querido, Dom Valdemir Vicente e Dom Júlio César, que são atuais bispos auxiliares, também irmãos e companheiros muito queridos, meus queridos irmãos sacerdotes desta arquidiocese, sacerdotes religiosos de comunidades que aqui estão exercendo seu ministério, aqueles que nos visitam hoje, caríssimos diáconos, transitórios e permanentes, servidores da nossa arquidiocese, caríssimas e caríssimos irmãos e irmãs religiosos na vida consagrada, leigos e leigas consagrados em carismas tão diversos nesta igreja tão rica dos dons de Deus, e todos irmãos e irmãs na graça do batismo. Saúdo de modo especial, porque aqui se fazem presente, representando autoridades civis, o deputado Walter Cavalcante, que aqui vem representando o senhor governador do estado, e o deputado Luiz Gastão, deputado federal, que assim representa também a presença do Ceará na federação. Nós estamos aqui para a Eucaristia, estamos de sempre, reunimos-nos nesta igreja para agradecer. E hoje creio que muitos dos irmãos e irmãs vieram com uma intenção, que também é a minha, porque pedi aos nossos padres que queriam fazer um momento de homenagem, eu falei, a mim não. Vamos fazer uma homenagem àquele que é a razão de tudo isso. Por isso nós celebraremos uma missa de ação de graças, porque é a Deus que tudo nós devemos. Ele nunca falta. Ele olha a pequenez como sempre fez. Ele nos tirou da pequenez do nosso nada para a existência. E depois, com tantos dons deste mundo, na vida Ele nos agraciou. E o dom maior, a vida da graça que nos deu em Jesus Cristo e do qual participamos desde o nosso batismo. O chamado de Deus para o seu reino. Depois, na minha vida pessoal, sem dúvida, eu recordo todos os passos que o Senhor me deu na minha vida, como dons, sim, sempre dons dele, não merecimentos meus. Seja o batismo, seja a confirmação, a primeira Eucaristia, que eu devo até a um padre cearense, que eu acho que eu vim aqui para o Ceará para pagar esta dívida. Minha primeira confissão e primeira comunhão foi com ele. Eu lembrei do nome dele quando cheguei aqui há 24 anos, Padre Lauro Gugel do Amaral. Tinha sido salvatoriano e estava naquele momento encardinado na Diocese de São Carlos. Era meu pároco, do qual fui coroinha, e sem dúvida com ele aprendi muito do zelo e da dedicação pela igreja. Um homem realmente que entusiasmava o povo de Deus. Como, com o Espírito de Deus, qualquer sacerdote entusiasma, mas como um bom cearense tinha seus jeitos de entusiasmar. Eu agradeço a Deus depois pela vocação sacerdotal, que me deu de uma maneira assim tão generosa, não olhando os meus limites, mas pelo contrário, sabendo o que Ele queria, que eu pudesse ser instrumento. Na minha diocese de origem, como padre,
Sacerdócio que eu estou vivendo neste ano, ontem completei 49 anos. Agradeço a Deus pelo sacerdócio, pelo presbiterato, porque o Senhor me colocou sempre no coração do povo de Deus e numa missão que eu sinto que ela é realmente espelho de Jesus. Preparar pastores com aquela caridade, aquela compaixão que leva a olhar toda a humanidade necessitada do dom de Deus e que precisa daqueles que vão servi-la na graça de Deus e no Evangelho. Por isso tive a graça de trabalhar a maior parte do meu tempo de sacerdote como formador no seminário, professor, diretor espiritual, reitor, e no meio do povo de Deus, como pároco, vigário paroquial e como coordenador de pastoral da diocese. Fez-me realmente mergulhar na missão no meio do povo de Deus, pela providência divina, não por minha escolha, mas porque o Senhor me chamou e Ele me ensinou a dizer, mesmo com medo e com lágrimas às vezes, a dizer sim. Depois, chamado aí mesmo, com maior susto, como é para todos nós padres, quando somos nomeados bispos. Um susto muito grande, porque a gente se sente ainda aí mais incapaz. Tudo é novo, tudo é grande, tudo é distante, tudo é diferente, mas o Senhor é aquele que não falta. A palavra de Deus dizia isso hoje, na primeira leitura, através do profeta. Deus dizendo, não se preocupe, não chore, não, eu estarei contigo e farei em ti maravilhas. E é assim que o Senhor fez e o Senhor faz. E no dia da minha ordenação episcopal na Catedral de São Carlos, para ser bispo auxiliar do Cardeal da Bahia, do qual eu fui 8 anos e meio, eu me lembrei como primeira palavra a dizer ao povo de Deus, como bispo, repetindo as palavras de Nossa Senhora, que no seu Magnificat abriu seu coração para reconhecer aquele que é a razão de todas as coisas. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bendita, e eu me sinto bendito, porque Deus é aquele que providenciou a missão e fecundou os frutos, e foi paciente e misericordioso comigo nas minhas limitações. 8 anos e meio em Salvador, também tive a graça de acompanhar tantas realidades da arquidiocese, que jamais imaginaria, Deus me daria força para fazê-lo. Mas como dizia o nosso caríssimo Dom Lucas, nosso arcebispo, cardeal arcebispo, aos bispos auxiliares do momento, vocês estão fazendo o noviciado no episcopado. E é assim mesmo, porque depois, por um susto e um espanto ainda maior, depois de 8 anos e meio, recebi do Santo Padre João Paulo II a nomeação para arcebispo de Fortaleza. Era a voz comum no clero na Bahia, mas o senhor subiu rápido demais, de bispo auxiliar a arcebispo. E vinha no meu coração uma resposta que eu a tenho até hoje. É lá no alto que o Calvário está. A gente não sobe para o poder, a gente sobe para dar a vida. E eu agradeço a Deus por isso, porque chegando nesta querida igreja de Fortaleza e do Ceará, nesta província abençoada por Deus, eu percebi quanto eu era incapaz, quanto eu era despreparado. E isto me ajudou a confiar em Deus e na graça de cada dia e a descobrir a maravilha que é a gente acolher a ação da graça de Deus na colaboração da comunhão dos irmãos.
por isso, esses 24, quase 25 anos da Arquidiocese de Fortaleza são motivo de dar graças a Deus, não pelo que o José Antônio Aparecido Tose Marques fez ou faz aqui, mas pelo que esta igreja arquidiocesana, que chegou sempre muito junto com o arcebispo, realiza para responder ao dom de Deus. A fecundidade, tantos frutos de tantas maneiras, não podemos conferir ao mérito de ninguém em particular, mas da presença do Espírito de Deus numa comunidade de irmãos que se querem bem, que se amam, que se unem, que se ajudam. E aí então cumpre-se Jesus a sua promessa. Onde 2 ou mais estão unidos no meu nome, eu estarei ali no meio deles. Por isso, a ação de graças minha, não é minha individual. É uma alegria que essa catedral esteja aqui com tão grande representação da arquidiocese, porque deve ser de todo o corpo de Cristo nessa arquidiocese que elevemos a Deus a ação de graças por todas as graças destes anos, por todos os frutos destes anos. Um cearense que estudou aqui no Seminário da Prainha e está para ser logo, logo santo, canonizado da igreja, beato primeiro, Dom Helder Câmara, dizia uma coisa que é muito verdade. Nós somos herdeiros de tarefas inacabadas. Nós recebemos uma igreja em caminho, em que muito foi feito, com muita generosidade foi vivido, mas sempre inacabada na história da humanidade. Nós damos nossa colaboração, vivemos novo tempo, unimos nossas forças para responder à graça e à força de Deus, e vamos construindo. Mas também quando a nossa missão chega ao fim e devemos passar o bastão a uma nova geração que leve em frente, nós temos sempre a certeza de que entregamos muitos frutos e dons, mas também tarefas inacabadas. Porque o povo de Deus deve continuar e caminhar na sua missão de iluminar o mundo inteiro. E ainda há muito que se espera da luz de Cristo no meio da sociedade e do mundo em que nós vivemos. Meus irmãos, damos graças a Deus. Eu não entro em particulares, mas para que não seja pesado, este momento eu conto uma anedota. Um fato que aconteceu hoje. Não podendo vir para cá de carro, nós tivemos que vir a pé. E muito rápido, porque já estávamos atrasados. E se o padre não chega, a missa não começa, mas o atraso do horário é o mesmo. E passando pela pracinha ali na frente da cúria do Seminário da Prainha, tinha lá uns mototáxis conversando, tal, e um muito falante dizia alto, que a gente escutava por todo canto o povo. Está muita essa confusão, porque é por causa do arcebispo. O que estava aqui, mandaram embora, e agora vem um outro no lugar dele. Eu estava passando na frente, no meio da rua, virei para ele e gritei: meu irmão, ninguém me mandou embora não, eu estou aqui. Graças a Deus. E quando e até quando o Senhor quiser. E eu digo isso porque há mesmo no meio dos fiéis, hoje mesmo chegando aqui, algumas pessoas lacrimosas, vinham dizer: agora o Senhor vai embora, vai nos deixar. Eu disse: não, eu não vou embora, eu não vou deixar. Por quê? Porque graças a Deus, Deus me fez obediente. E a vontade de Deus é meu lema. E o meu novo arcebispo me disse pessoalmente, sem eu dizer nada: o senhor fica onde está, na casa onde está, no quarto onde está, do meu lado, eu preciso do senhor. Eu creio que poderei ajudar, primeiramente na oração, e isso faria de qualquer maneira aqui ou em outro lugar. E se ele precisar de alguma coisa, não serei eu que vou aconselhá-lo.
será Ele que perguntará alguma coisa que eu possa responder. E estarei no meio do povo de Deus para servir, como um padre, como um bispo, na nossa missão comum, com o presbitério, porque essa alegria de fazer parte desta família, Deus não quer me tirar. Nós